Meus amigos e minhas amigas, eu sou Leon Menashe, sou judeu. Judeus são seguidores de uma civilização, cultura milenar, que teve origem no Oriente Médio, como é conhecida aquela região, basicamente nos referindo pela península do Sinai e pela região que hoje está o Estado de Israel. O judaísmo, ele se sustenta em dois pilares, podemos dizer. Um pilar que seria a religião e um pilar que seria a história. E, em termos gerais, a cultura judaica. Assim, um judeu tanto pode ser um judeu religioso, que segue a religião e o rito judaico, como pode ser também um cidadão laico que mantém por séculos e séculos usos e costumes e conhece e segue a história judaica. Esses dois pilares caminham juntos. Os judeus levaram, depois que foram expulsos pelos romanos da Judeia, como era o nome da região, eles levaram essas duas bases, esses dois pilares pelo mundo, através da sua caminhada, por onde eles passaram, e eles passaram por muitos lugares. Então, de fato, a religião entrelaçada com história, costumes e hábitos laicos farão o judaísmo ser sempre dinâmico, atualizado dentro do possível, dentro da proposta que cada uma dessas áreas, do religioso e do histórico, e chegar aos tempos de hoje. Aos judeus e ao judaísmo, a civilização chamada ocidental, ou mais exatamente judaico-cristã, deve certos conceitos muito caros à humanidade, sempre e de hoje. Conceitos como liberdade, conceito de igualdade, fraternidade, são conceitos que estão nos livros sagrados dos judeus e que, vamos dizer, se configuram como exemplos de convivência e tolerância desde aqueles tempos de 2000 anos antes da era cristã. Os judeus cantarão a liberdade anualmente ao festejarem a festa de Páscoa, Pesach, que conta a liberdade que os judeus alcançam quando saem do Egito. Igualdade é a noção de que nós somos filhos de um mesmo Pai, e fraternidade, que nós entendemos através da máxima de ame o próximo como a ti mesmo. São conceitos divulgados pelo judaísmo e que posteriormente foram adotados também e universalizados pelo cristianismo numa escala muito mais ampla através do Império Romano, algo que os judeus não tiveram à sua disposição. Antes, pelo contrário, eles brigaram muito com o Império Romano. E também são conceitos que foram seguidos pelo islamismo. A parte da história nos conta qual as crônicas das vidas dos patriarcas, dos profetas. Então vocês conhecem a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e principalmente de Moisés, o grande nome do judaísmo e o grande nome, vamos dizer, da civilização judaico-cristã ocidental. Estão nas lições de Moisés o que nós conhecemos hoje por 10 mandamentos. 10 mandamentos, que tanto são
conceitos ritualísticos, religiosos, mais ligados à divindade, por um lado, e por outro também são regras que definem até hoje moral e ética fundamental para o que nós entendemos hoje como direitos fundamentais do homem. Não matarás, não mentirás, respeitarás pai e mãe, né? Não cobiçarás os bens do vizinho. Enfim, são lições que ficaram escritas da Torá, que é o nome que corresponde ao Pentateuco, no hebraico, que nos conta a história com Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Deuteronômio, e nos coloca os 5 livros à disposição, que posteriormente os cristãos potencializarão, farão em cima um novo edifício, que nós conhecemos como um Novo Testamento, e nesse casamento judaico-cristão nós teremos a divulgação e a redenção, né, que se espera a redenção do homem como um ser perfeito aqui na Terra. Uma questão importante dentro, vamos dizer, do judaísmo, e que perspassa toda a história judaica e sempre coloca o judeu em estado de alerta, é uma doença social que vai atravessar os séculos e que é conhecida como antissemitismo. Antissemitismo é uma palavra relativamente moderna, foi cunhada por um publicitário, um político alemão por volta de 1879, e que transformou a antiga palavra de antijudaísmo ou judeofobia num conceito aparentemente mais moderno, científico, mas de cunho racial. É verdade o seguinte, que esse antissemitismo terá antecedentes muito realmente vigorosos e que perturbam a vida dos judeus por séculos. Houve várias fases. Houve um antissemitismo, um antijudaísmo xenófobo, até que era antes da era cristã. Porém, no maior período da história, nós convivemos com o antissemitismo religioso. Apesar dos judeus e os cristãos utilizarem o mesmo Velho Testamento, realmente a diferença de leitura que cada um de nós nos fez um pouco intolerantes. Isso significa que os judeus acabaram, a partir do aparecimento do cristianismo, se separando e isolando, se transformando numa religião diferente e o cristianismo em outra religião diferente, com um pesado ônus para os judeus. Ou seja, apesar de ser o mesmo livro, nós o lemos diferente. Nós, os judeus, não aceitamos realmente a figura de Cristo como Filho de Deus. Nós nos mantemos no monoteísmo. É isso? Nós realmente não o conhecemos como Filho de Deus, não o conhecemos como realmente o Messias tão esperado por nós. E o pior de tudo, o mais pesado, será realmente a acusação de deicídio, que os judeus teriam participado da morte de Cristo, o que atualmente não chega a ser algo muito bem verdadeiro, digamos assim. Ou pelo menos não chega a ser como durante muito tempo nos templos foi ensinado e incitou, de certa maneira, a intolerância contra os judeus. O antissemitismo
vai ser então a herança desse antijudaísmo, na sua maior força, realmente um conceito religioso, né? Seria uma intolerância religiosa que se abateu de uma forma perversa sobre os judeus durante esse período de de quase 2000 anos. Perdão. Dentro dessa linha de raciocínio, seria importante lembrar aqui o papel do Papa João XXIII, que por esforço próprio retirou as palavras de pérfido judeu das orações cristãs. E, posteriormente, com a chegada do Papa Paulo VI, a emissão de uma encíclica, Nostra Aetate, que realmente esclarece a situação dos judeus frente a essa noção de deicídio divulgada e popularizada durante séculos, certo? Que deu origem a uma perseguição que muitas vezes chegou a ser uma perseguição genocida, e acrescentando realmente usos e costumes como malhação dos Judas, que realmente é uma terrível manifestação antissemita, né? E inclusive o discurso, palavras como judiação, que fazem parte do cotidiano e que nada mais são, vamos dizer, termos que realmente têm uma noção de intolerância e, vamos dizer, antissemita. Quer dizer, quando você maltrata alguém, o popular é você dizer, você está judiando do cidadão. Não vamos judiar daqueles indivíduos, certo? Enfim, com a revigoração do diálogo judaico-cristão, iniciado, de certa forma, por João XXIII, podemos dizer que atualmente judeus e cristãos convivem fraternalmente, e mesmo também nos tempos atuais, o Papa Francisco, que faz parte, vamos dizer, dessa linha em que apresenta e atende a esse chamado de fraternidade judaico-cristã. Muito obrigado. Olha, 12. Tá bom.